Hoje vou contar a verdadeira história do rei Roboão, filho de Salomão, o rei mais sábio e rico de Israel, e de Naamá, uma amonita. Seu nome significa aquele que amplia o povo, e sucedeu ao trono de Judá após a morte de seu pai, de acordo com o primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 43. Roboão tinha 41 anos quando assumiu o trono e reinou por 17 anos, com Jerusalém como sua capital, a cidade escolhida por Deus dentre todas as tribos de Israel. Ele é da linhagem de Jesus Cristo. Mas afinal, Roboão foi importante para o reino de Deus? Será que ele conseguiu superar a sabedoria de seu pai, Salomão? Amou ele a Deus mais do que seu avô, Davi? Quais foram as consequências de suas decisões para Israel? E quem foi Jeroboão? Quais eram os significados da profecia dos 12 pedaços de pano? O que aconteceu com Israel após a divisão em 2 reinos? E o que podemos aprender com essa incrível história? Assista a esse vídeo até o final, pois vou te contar tudo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique agora no botão inscrever-se e venha acompanhar todas as histórias da Bíblia. Toda semana trarei uma história nova de forma simples e curta para abençoar sua vida. Então vamos começar. Ao iniciar seu reinado, Roboão se deparou com o desafio do retorno de Jeroboão do Egito. Antes do falecimento de Salomão, Jeroboão, filho de Nebate e servo de Salomão, havia se rebelado contra seu reinado. A discórdia surgiu quando Salomão começou a fortificar certas partes de Jerusalém, incluindo a construção de Milo e o reforço das defesas da cidade de Davi. Ele impôs trabalhos forçados a várias tribos de Israel, já que a construção de grandes projetos como o templo e outros edifícios em Jerusalém demandava uma grande quantidade de mão de obra e recursos. Jeroboão foi designado por Salomão para supervisionar o trabalho forçado da casa de José, que essencialmente incluía as tribos de Efraim e Manassés. No entanto, essa imposição de trabalho forçado e a carga tributária necessária para financiar as grandiosas construções de Salomão não foram bem recebidas pelo povo, resultando em um crescente sentimento de descontentamento. Foi nesse contexto que o profeta Aías, também chamado de Aías de Siló, teve um encontro notável com Jeroboão. A história é relatada em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29. Aías rasgou uma roupa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão que isso representava que Deus estava rasgando o reino das mãos de Salomão e dando a Jeroboão 10 tribos. No entanto, a profecia também alertou Jeroboão que se ele obedecesse os mandamentos de Deus e andasse em seus caminhos, sua dinastia seria estabelecida. Caso contrário, sua linhagem seria destruída. Essa profecia também foi uma reprimenda de Deus contra Salomão e sua linhagem por se desviarem do Senhor. Porém, em cumprimento à promessa feita a Davi, uma tribo seria preservada para sua descendência. Ao receber a profecia, Salomão, percebendo o perigo, tentou matar Jeroboão, que então fugiu para o Egito em busca de refúgio. Lá, ele encontrou abrigo sob a proteção do rei Sisaque, permanecendo lá até o falecimento de Salomão. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão dirigiu-se a Siquém, onde os israelitas haviam se reunido para coroá-lo. No entanto, a chegada de Jeroboão do Egito alterou o curso dos eventos. Tanto Jeroboão quanto a Assembleia de Israel solicitaram a Roboão que aliviasse o fardo pesado que Salomão impusera, referindo-se ao trabalho forçado e os impostos destinados a financiar as construções em Judá. Depois de consultar os anciãos e os jovens, Roboão optou pelo conselho dos mais jovens, decidindo impor ainda mais encargos sobre o povo. Essa escolha equivocada desencadeou a revolta das 10 tribos de Israel contra a casa de Davi. Sob um céu carregado, Roboão enfrentou uma decisão fatídica. Enviou Adonirão, o temido chefe do trabalho forçado, para o coração de Israel. No entanto, o povo, impregnado de revolta, reagiu vigorosamente. Pedras foram atiradas e Adonirão encontrou um destino cruel. Percebendo o perigo iminente, Roboão fugiu desesperadamente em busca de segurança em Jerusalém. A revolta se inflamou como uma chama, rapidamente espalhando a notícia de que Jeroboão havia retornado. Israel prontamente o aclamou como rei. No meio desse turbilhão, porém, a tribo de Judá permaneceu firmemente leal à linhagem de Davi. No meio do tumulto e agitação em Jerusalém, Roboão tomou uma decisão audaciosa. Ele reuniu um exército imponente, composto por 180 mil guerreiros destemidos das tribos de Judá e Benjamim. Seu objetivo era claro: enfrentar Israel em batalha,
e retomar o reino que ele acreditava ser seu por direito. Entretanto, quando o som das espadas e armaduras enchiam o ar e os planos de guerra estavam sendo traçados, uma voz divina interrompeu os preparativos. A palavra de Deus veio a Semaías, um honrado profeta de Deus. Ele proclamou com uma gravidade imponente: diga a Roboão e às tribos de Judá e Benjamim: assim diz o Senhor, não levantem suas armas contra seus próprios irmãos. Retornem a seus lares, pois esta situação foi orquestrada por minha mão. Diante de tal mensagem divina, o ímpeto de batalha dos guerreiros enfraqueceu. Sentindo o peso da ordem de Deus, eles abandonaram seus postos de combate e, com humildade e reverência, obedeceram à palavra do Senhor, retornando às suas casas, assim como havia sido ordenado pelo soberano e único Deus. Na virada daquela época, um tremor político abalou as fundações do outrora unido reino de Israel. Como um cristal atingido por um martelo, ele se partiu em dois. Ao sul, Judá, sob o governo de Roboão, e ao norte, Israel, onde Jeroboão tomou o poder. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, formando o reino do sul, a dinastia de Judá. Em meio a essa divisão, o majestoso templo de Jerusalém, um monumento sagrado, permaneceu sob a autoridade da casa de Davi. Isso gerou uma crescente inquietação no coração de Jeroboão, que governava o reino do norte. Ele se questionava, em sua mente repleta de temores: se o povo for até Jerusalém para adorar no templo do Senhor, localizado sob o domínio de Roboão, o que os impedirá de retornar à governança de Judá? Será que eles voltarão à proteção da dinastia de Davi? E se assim fizerem, minha posição será relegada ao esquecimento, ou pior, à morte. No meio dos sussurros dos conselheiros e do som do ouro sendo moldado, o rei Jeroboão tomou uma decisão terrível, uma que ressoaria ao longo das eras como a pior decisão de um rei nesta terra. Com um gesto audacioso, ele apresentou ao povo 2 bezerros reluzentes de ouro, proclamando com uma voz firme e penetrante: não é mais necessário ir até Jerusalém. Estes, ó Israel, são os deuses que vos libertaram das garras do Egito. Um dos bezerros foi estrategicamente colocado em Betel, enquanto o outro encontrou sua morada em Dan. Essa decisão mergulhou o povo em um pecado profundo e detestável. Dan se tornou um local de peregrinação, onde os israelitas se prostravam diante da imagem esculpida do bezerro. Mas Jeroboão não se deteve por aí. Ele ergueu altares que desafiavam as tradições judaicas, nomeando sacerdotes que não pertenciam à linhagem levítica. Ele instituiu sua própria festa no 15º dia do 8º mês, ecoando a celebração que ocorria em Judá. Em Betel, ele realizava oferendas a bezerros, cercado por sacerdotes que serviam nos altares que ele próprio havia estabelecido. A pedido de Deus, um profeta emergiu de Judá, encontrando-se com Jeroboão enquanto este queimava incenso em Betel. Com veemência, ele profetizou: eis a palavra do Senhor, um descendente de Davi chamado Josias surgirá. Ele matará sacerdotes idólatras sobre este altar, e ossos humanos aqui queimarão. Então, como prova, declarou: o altar rachará, e suas cinzas se dispersarão. Ao ouvir tal condenação, Jeroboão, enfurecido, ordenou que o profeta fosse capturado. No entanto, quando ele estendeu seu braço em fúria, este paralisou-se, e como predito, o altar rachou e suas cinzas se espalharam. Desesperado com seu braço paralisado, o rei suplicou ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor em meu favor, para que seja curado. E após a intercessão, o braço de Jeroboão foi restaurado. No entanto, seu coração não se voltou para o Senhor. Ele persistiu em nomear sacerdotes para seus altares idólatras, selando assim o destino sombrio de sua linhagem. O filho de Jeroboão adoeceu, e sua esposa buscou Aías, o profeta de Siló, aquele que uma vez havia previsto o reinado de Jeroboão. No entanto, Aías já estava aguardando por ela, com uma profecia divina contra o monarca. Ele proclamou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a Jeroboão: eu o levantei do meio do povo e o designei como líder de Israel. No entanto, você se desviou, ao contrário do fiel Davi, construindo ídolos e desafiando a minha autoridade. Sua casa enfrentará a minha ira. Varrerei sua linhagem como alguém varre o esterco, e aqueles de sua família que perecerem serão devorados por cães nas cidades e por aves nos campos. Assim declara o Senhor: um novo rei surgirá em Israel, selando o destino de Jeroboão. Israel sofrerá as consequências de suas ações, sendo desalojado de sua terra prometida e disperso para além do Eufrates, devido à sua rebeldia. Jeroboão reinou por 22 anos.
porém seu governo ficou marcado pela idolatria e desobediência a Deus. Deus havia declarado que a casa de Jeroboão seria destruída, e essa profecia se concretizou quando seu filho, Nadab, foi assassinado por Baasa, que então ascendeu ao trono e exterminou toda a família de Jeroboão. Infelizmente, o legado de Jeroboão foi predominantemente negativo. Muitos dos reis que o sucederam no Reino do Norte seguiram os caminhos de Jeroboão e perpetuaram a idolatria que ele havia iniciado. Essa apostasia foi uma das principais razões pelas quais Israel enfrentou o julgamento e, eventualmente, foi destruído pelas mãos dos assírios. A história de Jeroboão é uma lição sobre as consequências da desobediência e apostasia. Embora ele tenha tido a oportunidade de liderar Israel de maneira fiel a Deus, optou por introduzir e apoiar a idolatria, o que resultou em sua própria queda e na queda de muitos que o sucederam. Mas, e o Reino do Sul? Foi diferente? Roboão foi fiel a Deus? Infelizmente não. Durante o reinado de Roboão, o povo de Judá cometeu muitos pecados e praticou a idolatria. Eles construíram altares e santuários em lugares elevados, e a apostasia se espalhou amplamente. Devido à infidelidade da casa de Judá, Deus permitiu que Sisaque, rei do Egito, invadisse o Reino do Sul. Jerusalém foi saqueada, e muitos tesouros do templo e do palácio real foram saqueados. Após ser repreendido por um profeta chamado Semaías, Roboão e os líderes de Judá se humilharam, e Deus, em sua eterna misericórdia, não permitiu a completa destruição. Roboão, então, fortificou várias cidades em Judá e estabeleceu uma defesa sólida. Essa atitude demonstra como a humildade e a busca por Deus podem trazer oportunidades para correção e restauração, mesmo após períodos de desobediência. Roboão reinou por 17 anos em Jerusalém. Embora tenha iniciado seu reinado de maneira tumultuada e tenha se desviado em muitos aspectos, houve certa estabilização durante seu governo. Ele faleceu e foi sucedido por seu filho Abias, ou Abijão. O reinado de Roboão é caracterizado pela divisão do Reino Unido de Israel, um período de apostasia em Judá e uma eventual humilhação que levou a um breve arrependimento. Ele serve como um exemplo dos perigos da tomada de decisões precipitadas e da falta de fidelidade a Deus. Sua história ressalta a importância de buscar a orientação divina e permanecer fiel com os princípios de Deus. Em um antigo reino, abençoado com riqueza e sabedoria, Roboão herda o trono após a morte de seu pai, o lendário Salomão. Tendo crescido nas sombras de um palácio esplêndido e nos ecos das palavras profundas de seu pai, ele se vê subitamente na posição de liderança. No entanto, em vez de buscar sabedoria em Deus e seguir o exemplo de seu pai, Roboão tropeça na ignorância, no orgulho e na imprudência. Ele negligencia o dom de Deus, esquecendo que o Senhor é a única fonte inesgotável de todo o conhecimento. Roboão tinha acesso aos escritos de seu pai, um tesouro de sabedoria inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Um exemplo disso é o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14, que declara: Vi todas as obras que são feitas debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Se ele tivesse se dedicado ao estudo, teria compreendido que uma pessoa regenerada carrega a graça em sua alma, uma riqueza incomparável. A sabedoria do reino de Deus supera em valor o ouro e a prata, e as ambições espirituais têm um significado ainda mais profundo. No entanto, Roboão nunca se esforçou para meditar sobre essas palavras ou buscar compreender seus ensinamentos. Se Roboão tivesse demonstrado um mínimo de esforço, teria absorvido valiosas lições dos salmos de seu avô, Davi. Nesses salmos, encontraria o salmo de capítulo 62 e versículo 10, no qual está escrito: Não vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Teria compreendido que servir a Deus ultrapassa em valor o ouro e a prata, e que ser filho e herdeiro da glória de Deus supera qualquer busca por riquezas materiais. Porém, quando Roboão se viu diante de uma decisão crucial, aliviar ou intensificar o fardo do povo, já havia negligenciado os conselhos de Deus e ignorado a experiência dos mais velhos. Esses anciãos haviam vivido e aprendido com os erros e acertos de Salomão. No entanto, Roboão escolheu ouvir seus contemporâneos, jovens sem experiência com Deus. Essa decisão precipitada e pouco ponderada em relação aos conselhos sensatos resultou em consequências desastrosas. Se Roboão tivesse depositado sua confiança em Deus e se aprofundado nos ensinamentos de seu pai, Salomão, ou de seu avô, Davi,
teria conseguido reconhecer os equívocos cometidos por eles e tirar lições valiosas. No entanto, Roboão pareceu não internalizar as lições que poderiam ser extraídas do reinado de seu pai. Em vez disso, ele mostrou uma inclinação maior para a busca de riquezas, poder e autoridade, em detrimento de conhecer a essência de seu Deus, aprender a servi-lo com excelência e desempenhar um papel relevante no reino de Deus. A trajetória de Roboão serve como um alerta para a relevância de assimilar os erros do passado e colocar em primeiro plano uma vida dedicada a buscar a Deus e obedecer aos seus princípios. Sua carência de fé e compromisso tornou-se evidente. A fé é o que nos conduz a honrar, adorar e cultuar a Deus, permitindo-nos reconhecer sinceramente sua grandeza, glória e soberania. Quando alguém abraça uma fé verdadeira, isso o leva a submeter-se a Deus de coração. O amor, por sua vez, nos conduz a entregar nossos corações à vontade do Senhor. Seu legado é um convite para refletirmos sobre o quanto valorizamos nosso relacionamento com Deus, lembrando-nos de que nada deve ser mais importante do que buscar comunhão com Ele. Essa história nos ensina que devemos nos inclinar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, colocando o interesse eterno de nossa alma acima de tudo. O exemplo de Roboão ressalta a importância de sermos vigilantes em nossa fé, humildes em nossas decisões e comprometidos com a vontade de Deus.